Vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 8. Nós vamos ler do verso de número 1 em diante. Apocalipse 8, 1. Diz assim a palavra de Deus. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Até aqui, meus queridos. Verso de número 1 ao verso de número 6. Nós vamos mais uma vez orar, pedindo a bênção e a direção de Deus. Do verso 7 em diante, é uma outra sequência. Depois nós vamos mostrar para os irmãos. Ó Pai amado, nós te louvamos pela Tua palavra, que é lâmpada, é luz, é direção para a nossa vida, nos consola, nos conforta, nos alimenta e nos desafia também, Senhor. Diante de tudo que os nossos olhos veem, precisamos ter, ó Pai, os nossos olhos fixos na Tua palavra, para não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, para vencer, Senhor, todos esses obstáculos que estão diante de nós. Que na exposição deste livro, ó Pai, a nossa fé possa amadurecer, a igreja possa se encher de esperança, de ânimo, para continuar firme, ó Pai, buscando e cumprindo a Tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e ajuda-nos, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós tivemos um visitante aqui, então nós não falamos de Apocalipse, mas se os irmãos lembrarem, 2 domingos para trás, nós falamos do capítulo número 7, aqui você fala dos 144 mil selados de Israel, e aqui também fala por que Deus está contendo o seu juízo na terra. Por que não desceu o juízo aqui? Por que Deus ainda não fez juízo na terra? Basicamente foi essa a mensagem do nosso último encontro para estudar o livro de Apocalipse. Nós vimos então que a resposta é por causa da igreja. A igreja está aqui na terra, tem uma missão a cumprir. Depois que Jesus toma então os 7 selos, toda a autoridade é dada a ele. Os 4 primeiros nós vimos que foram os 4 cavalos. O primeiro cavalo é o cavalo do Evangelho, é dada autoridade a Jesus, e ele passa essa responsabilidade à igreja. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Já tomei os 7 selos. O primeiro cavalo branco, a igreja. Jesus diz: ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Segundo, terceiro e quarto cavalo são todas as lutas que vocês vão ter aqui. Vai ter guerra, vai ter fome, vai ter pandemia, mas a igreja mais que vencedora. As portas do inferno não podem prevalecer, ela tem que cumprir a missão dela. Os 6 selos foram abertos, fala até da volta de Jesus e o juízo final. O juízo só não desceu na terra ainda porque a igreja tem uma missão para cumprir. Nós vimos que lá no céu eles estão segurando as coisas erradas, as coisas ruins acontecendo, as atrocidades, as injustiças acontecendo, e o céu, como eu disse,
Está por aqui com a terra. Os anjos querendo descer juízo aqui. Mas é dito o seguinte: segura mais um pouquinho, que a igreja não terminou a missão dela ainda. E a gente sabe que a missão é: o evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Então, o juízo só não veio, só não desceu fogo e queimou esse mundão velho aqui, gente, porque tem a igreja aqui ainda, e ela tem uma coisa para fazer. Então, eu fico imaginando os anjos assim: vai igreja, vai, prega o evangelho de todo mundo, fim do mundo. A última alma a se converter, a gente não sabe qual vai ser. Pode ser uma alma que se converta através da sua pregação do evangelho, do seu testemunho. Pode ser um vizinho seu, pode ser um amigo, pode ser amanhã. Um testemunho lá no seu trabalho, na sua escola. Pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 10.000 anos. Eu não vou dar data, mas pelo andar da carruagem, a gente acha que a coisa está chegando cada vez mais perto. Já estamos aqui, ó, o quarto cavalo falava da pandemia. Estamos vivendo uma pandemia aqui, maior de todas. Já tivemos gripe espanhola, já tivemos outras epidemias no mundo, mas do jeito que aconteceu essa, o mundo globalizado, a forma que aconteceu, 500 mil aqui no Brasil, vidas ceifadas, mundo inteiro, milhões. A gente fica atento. O evangelho está sendo pregado, o juízo não desceu ainda, só porque a igreja tem uma missão para cumprir, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quando o evangelho terminar de ser pregado, o fogo desce. A igreja é arrebatada, os mortos ressuscitam, a igreja é arrebatada e o fogo desce. Juízo final, novos céus, nova terra. Como eu disse, Apocalipse conta a mesma história 7 vezes. Era uma forma antiga das pessoas guardarem, memorizarem e apreenderem os ensinamentos. Capítulo 7 fecha com a visão dos glorificados. Os convertidos dos judeus, 144 mil, não é um número exato, é um número expressivo. E depois fala de uma grande multidão de todas as tribos, raças, povos, que não se pode contar. De toda a humanidade está sendo pregado o evangelho e estão se convertendo. Tem gente lá no Oriente, tem gente se convertendo lá na África, na América do Norte, América do Sul, nas ilhas mais remotas que você possa imaginar. Tem gente traduzindo a Bíblia para os dialetos de tribos, nos povos aqui da Amazônia, nos lugares mais remotos, você pode imaginar, o evangelho está sendo pregado. E a igreja continua avançando, porque a porta do inferno não pode prevalecer com a igreja. Primeiro o cavalo branco, está avançando. Capítulo 8 em diante, o que acontece é uma coisa muito especial. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, nós estamos no último selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. A história vai ser recontada de novo, com alguns detalhes a mais. E a primeira parte foca aqui na terra, na igreja. O que a igreja faz aqui repercute lá. É interessante como o Apocalipse vai mostrando essas duas perspectivas, né? As coisas sendo decididas lá no céu e as coisas acontecendo aqui na terra. As coisas que acontecem aqui na terra sobem lá para o céu. E parece que há essa interação, e quem interage é a igreja. Você vai ver que a igreja é o canal de Deus com a terra. É a última ligação que Deus tem com esse mundo velho. E o que a igreja faz aqui chega lá. E o que acontece lá, meus queridos, as coisas decididas lá afetam a vida aqui. E há essa interação nesses dois mundos, vamos dizer assim, o mundo espiritual, Jesus sentado no trono, tomando os selos, dando autoridade para a igreja. E aqui na terra as coisas acontecendo, o evangelho sendo pregado, as guerras, fome, epidemia. E aqui vai ter um momento muito interessante da ligação desta igreja com os céus, e como que as coisas acontecem. Um silêncio de meia hora, dizem que é um silêncio emblemático, foi para todo mundo parar um pouco, respira, o que está acontecendo? Ele vê então 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e foram dadas agora 7 trombetas, agora não são mais 7 selos, são 7 trombetas, e as trombetas serão abertas, serão tocadas, a primeira, a segunda, você vai ver na sequência, todo capítulo, você vai ter aqui as 7 trombetas
sendo tocadas. Mas antes da trombeta ser tocada, olha o que vai acontecer no verso 3 em diante. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com quê? Olha no texto aí, verso de número 3. Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo sobe a presença de Deus a fumaça do incenso. E repete de novo, com as orações dos santos. Aqui, essa meia hora de silêncio, é para fazer a gente parar um pouquinho. É como se alguém estivesse fazendo uma leitura, ou se você está assistindo um filme, de repente é um momento que para tudo, você está distraído. É técnica até de hermenêutica, de homilética, perdão, na hora de pregar. Se a igreja está um pouco distraída, faz um minuto de silêncio, 10 segundos de silêncio. Se alguém está distraído, olhando para cá, para lá, olhando o relógio, vendo o celular, conversando com alguém do lado, a pessoa, volta a atenção. Silêncio prende a nossa atenção mais do que barulho. É um momento de silêncio para prestar atenção no que vai falar agora. Quando o texto diz que um anjo, em pé, junto ao altar, com incenso, e é dado incenso para oferecer as orações dos santos, é como se Deus estivesse chamando a atenção da igreja, que foi lido isso na igreja no passado, e continua sendo lido hoje, dizendo uma coisa muito importante. Nós não temos, às vezes, a dimensão da importância que a igreja tem no desenrolar do plano eterno de Deus aqui na terra. A interação da igreja, do povo, quando fala santo aqui, gente, a gente tem que tirar aquela ideia católica romana, de pessoas especiais. Não, é todo mundo que foi chamado. Todos os pecadores que não valia nada, ia tudo para o inferno, porque não somos diferentes de ninguém, mas que Jesus santificou com o seu sangue, comprou, separou. A palavra santo significa separar. Todo aquele que é povo de Deus. Vou contar uma coisa para você. Quando as orações dos santos chegam até o altar, há silêncio no céu. Eu já tinha ouvido essa frase antes e não sabia de onde era. Até que estudando Apocalipse está aqui. Que quando nós oramos, que quando as nossas orações chegam diante do altar de Deus, há um silêncio no céu para que as orações sejam ouvidas e atendidas e respondidas de acordo com os planos e os propósitos de Deus. Às vezes a gente não tem noção do valor, da importância, da relevância da oração na nossa vida, meus queridos. Meus queridos, o céu fica em silêncio quando você aqui fecha os olhos e abre a sua boca, o seu coração e derrama perante o Senhor as suas orações. Houve um silêncio no céu de meia hora. Ninguém deu um pio. Por quê? Porque as orações da igreja estavam subindo. A figura aqui do incensário sempre foi a figura de orações, mesmo no Antigo Testamento. Usa-se a expressão aroma agradável. É a expressão da igreja sendo levada adiante de Deus. A palavra agradável em Levítico é aceitável. Todo o Antigo Testamento, na verdade. Quando você vê assim, Davi foi lá, fez, aconteceu, pegou Betseba. Aí você vê uma frasinha lá meio perdida assim, fala assim, e Deus não se agradou disso. Ele não aceitou aquele negócio. Não desceu. Você quer? Travou na garganta de Deus, isso vai custar caro. Davi, você não sabe que besteira que você fez. Adultério e Betseba. A Bíblia diz que Deus não se agradou. Quando Deus não se agrada, gente, o negócio para ali mesmo. Não desce. E volta. E a coisa complica. Dali para frente, a vida de Davi, nada mais foi para frente. Perdeu o reino, perdeu a família, desandou toda. Teve confusão dentro da casa dele, morte, perseguição, desgraça. Acabou a vida de Davi. Deus só falou assim, a Bíblia diz, Deus não se agradou do negócio. A gente não tem noção do que significa Deus se agradar da gente.
Quando Deus se agrada, a oração chega, o louvor chega, o clamor chega. A nossa vida está no altar de Deus, gente. A nossa maior preocupação não era agradar nós mesmos. A gente veio no culto preocupado para agradar, no culto foi bom, tocou, arrepiou, a música, o louvor. O ar-condicionado parece que pegou aqui na minha orelha, gelou demais, dessa aqui está quente. E essa está fria. A gente preocupa com umas coisas, sabe? O irmão não cumprimentou, não me agradou. Pelo amor de Deus. A preocupação nossa é a seguinte: Deus olha e fala assim: estou me agradando, o seu louvor chegou, a sua oração está lá no altar, Deus te recebe, sala VIP, senta, conta a sua história. Quando Deus se agrada, meu irmão, a oração sobe com incenso na presença de Deus e vai ter resposta. Eu não sei qual, mas vai ter. A preocupação do povo no passado era essa. Eles estavam preocupados assim: Deus se agradou do culto? O culto chegou lá? As nossas orações chegaram? Nosso louvor chegou? Nossa vida chegou? Porque quando Deus não se agrada, a coisa complica. Vocês conhecem o primeiro registro que nós temos de expressão de adoração, de expressão de louvor, que nós temos na Bíblia, é com quem? Caim e Abel. Qual a expressão usada lá com Caim e Abel? A Bíblia diz que Abel era pastor, pastoreava as ovelhas, e Caim, lavrador. Deu um determinado tempo, Caim apresenta o fruto do seu trabalho perante Deus, e Abel também apresenta do fruto do seu trabalho perante Deus. E uma palavrinha chave, que vai determinar tudo ali. A Bíblia fala assim: agradou-se o Senhor de Abel, e consequentemente, das suas ofertas. Significa que quando Deus se agrada de nós, a nossa oração chega, o nosso louvor chega, o nosso culto chega, a nossa oferta chega. A oferta nossa chega, gente. Eu dou R$10 aqui, esses R$10 chegam na presença de Deus. Deus sabe que R$10 custa R$10, R$100 custa R$100. Se Deus se agradar, as coisas acontecem. Ao passo que de Caim e da sua oferta, alguém lembra o que diz lá? Deus não se agradou. Cai o semblante de Caim, ele fica de cara virada com Deus, chama Deus no canto. E aí? Deus vai falar com ele. Fala assim: se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito igual seu irmão? Agradar é aceitar. Eu vou receber seu culto, eu vou receber sua oração, eu vou receber seu louvor. A coisa foi tão complicada, Caim ficou bravo, foi lá, matou o irmão, aquela confusão toda, todo mundo conhece essa história. O ponto é aqui no capítulo 8, que nós estamos vendo o que acontece quando Deus se agrada da sua igreja. As orações chegam como incenso na presença de Deus, expressão usada em todo o livro de Levítico, aroma agradável diante de Deus. O culto, o sacrifício, a oferta, a oração, tudo que nós fazemos, a nossa vida é como um aroma que vai na presença de Deus, e Ele recebe, Ele aceita, Ele escuta. Há silêncio no céu. Você está orando em nome de Jesus, colocando a oferta em nome de Jesus, fazendo um louvor em nome de Jesus, está chegando lá. É isso que o texto está dizendo. Outro anjo em pé junto ao altar com incenso de ouro, foi dado incenso para oferecer as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E continua dizendo, e ali então a fumaça do incenso sobe junto com as orações. A igreja participando, junto com essas orações tem tudo, gente. Tem orações particulares, aquelas coisas mais íntimas que estão no nosso coração, que a gente às vezes nem verbalizou, mas Deus ouviu. Tem aqueles clamores na hora da dor, do sofrimento. Tem a petição em nome de alguém, da família, do amigo, do querido, os pedidos de oração que a gente coloca aqui. Tem sim as orações da igreja diante de todas as calamidades que nós vivemos, os outros cavalos, guerras, fome, pandemia. A igreja está ali clamando. A igreja participa do plano eterno, do desenrolar da história. Há silêncio no céu, gente. Coisa extraordinária acontece nessa hora. Quando nós fechamos nossos olhos,
a nossa oração, nosso culto é aceito na presença de Deus. E aí a resposta, então, a coisa arrepia. A coisa arrepia. Continua lendo o texto sagrado. Verso 5 e 6. O anjo toma o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. É a resposta de Deus. Voltando, gente. Tá certo? A interação aqui, canal. A igreja ora, sobe como um aroma suave, incenso, silêncio no céu, a sua oração está sendo ouvida. Agora Deus está respondendo ela. Olha o texto em figuras, nós estamos falando de coisas espirituais, coisas extraordinárias, mas o que acontece, a interação da igreja com Deus no céu, e como Deus opera aqui na terra, através das nossas orações, da ação da igreja aqui no mundo. Olha lá, o texto diz assim: tomou o anjo o incensário, encheu de fogo, aquelas orações pegam fogo, e ali o texto sagrado diz assim, que ele atira a terra, as orações voltam. Veja que o poder não está na nossa oração, o poder está quando Deus acata a nossa oração, quando Deus acolhe o nosso louvor, quando Deus se agrada de nós, recebeu a gente, meu irmão, o que acontece dali para frente, ninguém sabe, porque é o poder de Deus dali para frente, ali é fogo que desce. Olha, o texto sagrado diz claramente, então ele toma o incensário, enche de fogo do altar e atira a terra. Então volta agora a resposta de Deus às nossas orações, as coisas que estão diante de nós, às vezes 1 metro da gente, e a gente não tem poder, não tem força, não consegue resolver, e a gente acha que oração é a última opção, né? A gente tenta resolver com as próprias mãos, a gente vai lá e dobra, e torce, e com a força, e com a violência, e a Bíblia diz, não é nem pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas a gente a gente tenta, a gente contorna, a gente enrola, a gente tenta convencer, a gente tenta fazer na unha, e Deus fala assim: filho, ora. Porque quando você ora, vai para o altar de Deus, sobe como incenso, Deus se agrade você, recebe a sua oração, o seu louvor, sua adoração, sua oferta, recebe tudo, e volta como fogo, gente. E quando volta, olha, vem queimando, e o que tem que acontecer, acontece, e a vontade de Deus se cumpre, e você não precisa fazer mais nada. Você já entregou nas mãos de Deus, e aquilo vem descendo como fogo, e o verso continua, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O que significa isso? Essa figura de linguagem mostra agora o poder de Deus se operando através das orações da igreja, que sobe como incenso, volta ao altar de Deus. Deus abençoa, isso mesmo, vai acontecer isso, volta como fogo, e a coisa alastra, acontece, a realidade diante dos nossos olhos muda, coisas que a gente está anos dando murro em ponta de faca, de repente Deus faz desenrolar, o plano e o propósito de Deus acontece aqui na terra, em questões que envolvem a coletividade, que envolvem a igreja, o plano eterno de Deus, mas em questões pessoais também, óbvio, porque a nossa oração não é só, não é pelo mundo, a gente ora pela gente, a gente ora pelo filho, pelo esposo, pela mulher, pelos problemas nossos do dia a dia, são incensos que chegam até a presença de Deus, e se Deus, a Bíblia diz, Deus se agradou, meu irmão, você não precisa de mais nada, descansa. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto Ele fará. Então, diz o texto sagrado, os 7 anjos, depois disso, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, preparam-se para tocar. Quem está na frente? Antes das coisas acontecerem, quem é antigo aqui da época da Filadélfia, lembra do seu Benedito? Nelson está aqui, né, Nelson? Lembra do seu Benedito? O que ele falava? Eu nunca esqueço. Entrei na igreja, adolescente, jovem. Ele ensinou isso aí, filho. Seu João Rossetti falava isso também. É o seguinte, na frente da gente, tem que estar forrado de oração. A oração vem antes, filho, das coisas acontecer. É que o texto sagrado está dizendo, as trombetas só vão ser tocadas depois que a igreja ora, sobe no altar, desce como fogo, a vontade de Deus se cumpre, aí as trombetas começam a ser tocadas. A igreja caminha forrada de oração. Na sola dos nossos pés tem que estar oração. A igreja é o órgão de Deus aqui na terra que ora. Sobe e desce.
Descansa. Deus está no controle. Então, quando pedir para a gente orar, pode orar com fé. Porque se Deus se agradar da igreja, essa oração chega e ela volta. E quando ela volta, meu irmão, aí nem se a gente quiser mudar a coisa, não dá mais. Vem para acontecer. Trovão, vozes, relâmpagos e terremoto. Mostra aqui o poder, a eficácia, as coisas vão acontecer diante dos nossos olhos. Quantas coisas na minha vida, na sua vida, a gente está se debatendo. No tempo de Deus, na hora de Deus, é a igreja de Deus agindo e operando e caminhando. Depois disso, gente, é que Deus começa a trabalhar. Cada anjo vai tocar uma trombeta. Coisas extraordinárias vão acontecer aqui na terra. Mas antes de tudo, a igreja precisa orar. Igreja é eu, igreja é você. Não é instituição. Igreja é o povo. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pensa que nesse momento, as tuas orações, em nome de Jesus, vão subir como um incenso na presença de Deus. Se Ele se agradar, gente, Ele muda a nossa realidade. E elas voltam como fogo, que tudo consome e acontece. Por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar. Perseverai em oração. É a igreja caminhando. A igreja caminha com oração. Senhor, Tu conheces, ó Pai, a Tua igreja, o Teu povo, as angústias, os desafios, as privações e as provações que a Tua igreja, que somos nós, estamos passando aqui na terra, Senhor. Em tempos difíceis, em tempos de pandemia, luta, nossa vida está nas Tuas mãos diante do Teu altar. Tu nos sonda e nos conhece, nosso levantar e o nosso assentar. De longe, Senhor, conhece a nossa oração, antes que a palavra chegue em nossa boca, Tu já a conheces, Senhor. As orações silenciosas, que são angústias do coração, até os clamores, ó Pai, em voz alta que nós fazemos, estão chegando diante do Teu altar esta noite, em nome de Jesus. Como incenso agradável, ó Pai, como um aroma agradável, Tu escuta, pondera e opera, segundo o Teu querer. Tu conhece a história da nossa família, Tu conhece a história, ó Pai, da nossa igreja, o que acontece no dia a dia, lá no trabalho, os desafios, as provações, Tu conhece todas as coisas. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa profissão, tudo que somos, tudo que temos, colocamos diante do Teu altar, ó Pai. Se tem que corrigir alguma coisa, nos ajude a corrigir, a colocar nossa vida em ordem, Senhor, para que sejamos aceitos com um aroma agradável perante o Senhor, para que as coisas de fato desenrolem, para que os negócios, ó Deus, aconteçam, para que haja mudança, transformação na casa, no lar, na família, em nome de Jesus, ó Pai. Colocamos a nossa vida diante do Senhor esta noite, a Tua igreja, o Teu povo, com todos os pedidos, as petições, os clamores, as nossas orações estão subindo diante do Teu altar, ó Pai. Usa a Tua igreja aqui na terra para cumprir a missão de pregar, levar o Evangelho a todas as nações. Começar de cada um de nós, dentro de casa, o vizinho, o trabalho, na escola, onde for. Que assim, ó Pai, se cumpra a Tua vontade, no desenrolar da história. E finalmente, ó Deus, até que a última alma escute a mensagem do Evangelho, e cumpra-se o que Jesus disse, então virá o fim. Ajuda-nos, Senhor, nessa missão. Fortalece as nossas mãos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus que oramos. Amém.